Esperamos que essa Lava Jato que veio de uma forma espetacular seja um período de transformação e esperamos que os nossos políticos se transformem. Porque se eles não tiverem essa consciência, nós mesmos, dentro do dia a dia, não vamos conseguir mudar o país em curto espaço de tempo. Para quê? Porque daí aí vem a pesquisa, aí vem ensino, aí vem toda aquela estrutura de ponta porque o país precisa, né? Eu nasci em Londrina, né? Me criei em Pato Branco até os 8 anos de idade, 9 anos de idade, e depois fui para Curitiba. E o fato de ter ido para Curitiba foi justamente para poder estudar. Por quê? Porque na época em que meu pai foi a Pato Branco, a deficiência de escolas era muito grande na cidade, principalmente dentro do primeiro e no chamado segundo grau da época, né? Que era o curso de admissão e ginásio na época. E por esse motivo eu fui morar em Curitiba. Eu e um irmão mais velho. Nós somos em 3, tenho um irmão mais velho, hoje já falecido, também fez medicina, e uma irmã mais nova. Nós em 3 fomos morar em Curitiba praticamente sozinhos na época. Bom, primeiro a gente morava no lado do hospital, então eu tinha muita facilidade para conviver com os meus pais. Meu pai, ele trabalhava 24 horas por dia. Me lembro que levantava todas as noites para fazer partos. Em média, mais ou menos, ele chegava a fazer até 100, 120 partos mês. E eu lembro que era bastante, porque o vigia do hospital batia na janela do quarto e chamava: doutor Ildefonso, olha, por favor, levante o paciente para atender. E isso ficou gravado, né? A infância com a família foi muito bom, foi excelente. Quando eu fui a Curitiba já houve um desligamento maior, então convivi muito mais com minha mãe e muito mais com o meu irmão e com a minha irmã, até pelo fato de ter vivido sozinho aí, em torno de 20 anos em Curitiba, aí, ginásio, na época aquele colégio científico e daí depois a faculdade de medicina, né? Sempre foi assim uma coisa muito ligada à área da construção. Então gostava de mexer com montagem montar e desmontar rádio, desmontava e montava rádio, montar e desmontar brinquedos, montar e desmontar carrinhos. A nossa infância não tinha os computadores, os tablets, nós vivemos muito na rua, muito no meio do mato, muito no meio da poeira, jogava futebol toda tarde após a escola, às 5 horas da tarde. É uma infância que foi diferente, né, do que era. Mas a gente não tinha assim nessa época o preparo que a gente sai hoje. Você vai fazer medicina, você já vai fazer engenharia, você vai ser piloto de avião, vai ser motorista de carro, vai ser bombeiro. Não, o meu negócio era montar e desmontar. A definição mesmo de profissão aconteceu aí por volta de 14, 15 anos, quando eu fui conhecer o que eram os cursos técnicos, e aí que eu fui na busca da engenharia. E acabei modificando muito rápido, em função de que não me adaptei na fase inicial com estudar cálculo, geometria, estudar física, estudar química. E isso acabou me deixando um pouquinho mais para a área da saúde e veio o estímulo de fora. Vai ser médico, você tem que ser médico, tem que seguir. E aí fui ser médico. Isso tudo tem, é lógico, um estímulo de fora. Na época, médicos, amigos do meu pai, estimularam: não, você não pode fazer engenharia. E eu acabei gostando disso, acabei gostando da medicina. Meu irmão já estava fazendo medicina. A gente vem de uma família que tem bastante médico dentro, pessoal que trabalha na área da saúde, e isso acabou influenciando. Acabei sendo médico por essa influência externa. Gosto, adoro o que eu faço, acho que faço da forma mais apaixonante que possa existir. Procuro atender as pessoas bem. E um foco diferente, que eu faço uma medicina hoje com mais tranquilidade, né? Porque eu trabalho muito na área administrativa da saúde, então esse fato faz com que eu tenha assim um jogo de cintura maior, né?
sou atlético paranaense de paixão desde 9, 10 anos de idade. Fui de ir em campo, joguei futebol a vida inteira, fazem praticamente 6 anos que eu não jogo futebol, mas pratico atividade física. Mas era de jogar futebol 3, 4, 5 vezes por semana e era essa a paixão. Apesar de ser muito grosso no futebol, não era um craque de bola, corria bastante voluntarioso, bastante, uma vontade de equipe. Eu acho que o futebol é um jogo de equipe e faz com que a gente, até quanto pessoa nos jogos de equipe, tenha esse sentimento de trabalhar em múltiplas profissões, em trabalhar em coletividade, trabalhar em equipe, né? Isso é uma característica. A gente sente que quem faz isso tem mais sucesso. Bem sinceramente, quem me trouxe foi a esposa. Eu, particularmente, conheci uma moça durante um carnaval, por acaso de Cascavel, que ela precisava vir a Cascavel e eu acabei vindo a Cascavel em função dela. Isso fez com... Já tinha um conhecimento da medicina. Quando cheguei em Cascavel, Cascavel tinha, se não me falha a memória, 138, 139 médicos. Já estava se despontando como um centro que iria ser, com certeza, de grande porte, de prestação de serviço, de atenção à saúde de primeira linha, e isso aconteceu. É lógico que dentro dessa evolução toda a gente procurou ajudar dentro daquilo que a gente conhecia. E ser empreendedor nessa área é uma área apaixonante, é uma área que... E com certeza eu estou em Cascavel há 23 anos, muito feliz, adoro essa cidade, fui muito bem acolhido, tenho meu filho aqui. A minha paixão ainda é morar numa cidade como Cascavel. A família é o núcleo da sociedade, é o núcleo de tudo. A gente, sem família, você não é nada. Você, na solidão, você não vai chegar a lugar nenhum. E você tem alguns objetivos, mesmo que seja um filho só, como é o meu caso, a gente trabalha para eles, faz tudo para eles, né? A escolha foi sempre muito bem claro para ele escolher. Meu filho teve a oportunidade de ficar um período de tempo fora do país, e isso fez com que ele escolhesse uma área de engenharia. E ele nunca soube dizer se seria engenharia de produção, engenharia civil e tal. Ele acabou fazendo vestibular para engenharia civil. Hoje está no 2º ano de engenharia civil. Parece que se identificou agora com o curso. A gente vive muito legal, ele mora em Curitiba, a gente mora aqui em Cascavel. Essa circunstância de morar em Curitiba também é ocasionada em função de que ele acabou conhecendo uma namorada de lá e acabou se aproximando com a namorada e foi por isso que foi para Curitiba, senão talvez estaria em Cascavel junto conosco. O convívio familiar é muito bom, minha esposa é uma extremamente companheira, acho que não tenho o que falar, eu casaria com ela 2 ou 3 vezes de novo. A medicina, ela teve uma evolução muito grande, né? Não dá nem para comparar na época em que nós estivemos dentro da faculdade de medicina e o que acontece hoje. É uma evolução tanto tecnológica quanto de acesso à informação, né? O acesso à informação é muito rápido. Na época em que nós nos formamos, você para ter um conhecimento no artigo, você levava de 3 a 6 meses para ele chegar próximo a uma biblioteca e você procurar ter um acesso. Hoje não. Hoje você faz procedimentos em tempo real com um delay de 3 segundos, 4 segundos, né? Então, a evolução tecnológica é muito grande. E a evolução tecnológica dos exames complementares, eu diria que hoje, da estrutura complementar, desse suporte à área da saúde é muito grande. Apesar de ainda nós vivermos no país num modelo chamado hospitalocêntrico, onde as pessoas procuram em primeiro lugar o hospital, em vez de procurarem o seu médico da sua confiança, o seu clínico, a sua unidade básica ou a unidade de saúde da família, a modificação ela ocorre por cultura, mas eu acredito que ainda tem muita coisa por vir. Não estamos no melhor momento da medicina. Vem muita coisa tecnológica aí.
liberação desses robôs na área, na prática cirúrgica. Hoje ainda a patente está na mão de um produtor mundial só. A utilização das cirurgias com acessos minimamente invasivos ou com outras técnicas que possam ter portais de acesso diferenciados. Isso ainda vai acontecer muito na área da neurocirurgia, principalmente a área da endovascular na neurocirurgia. Uma coisa que agora apareceram os stents neurológicos e ainda assim precisa muito treinamento. Nós precisamos de pessoas treinadas para isso, com capacidade técnica, científica, conhecimento e de formação de equipe de trabalho. Isso vai ainda mais um bom tempo para acontecer e vai ser um tempo, eu diria para você, ele é mais rápido do que foi no passado, ele é muito mais acelerado por causa do acesso à informação, mas a capacidade técnica das pessoas não adianta, elas passam por curva de aprendizado, vão ter as suas complicações, depois vai ter a sua estabilização e aí começa a escolher melhor os casos, a praticar de uma forma mais, que seja numa relação risco para o paciente, muito mais para benefício do que para risco, né? Vejo que o aspecto econômico do país, o Brasil, atrapalhou e atrapalha bastante o nosso investimento em saúde. Nós gastamos muito mal, a gente gasta bastante, mas gasta mal. Mas se nós fizermos analiticamente comparativo com países mesmo de terceiro mundo ou de segundo mundo, ou que estejam entre o chamado G8, G9, G10 ou G20, nós gastamos mal o que a gente gasta e gastamos muito pouco. O investimento público é muito pequeno, o investimento em pesquisa, o pesquisador hoje tem que pôr o dinheiro do bolso dele, ele precisa pagar, ele não tem o reconhecimento. Mas tem o CNPq, tem as bolsas. Se a gente for analisar, 2014 o pessoal não recebeu, 2015 não abriu edital, 2016 nós estamos aí na metade do ano, os editais estão caminhando dentro do Ministério da Educação e Cultura e no Ministério da Saúde para você ter desenvolvimento e pesquisa, quer dizer, então ainda para o Brasil, para nós brasileiros, é muito ruim. Nós estamos longe ainda do momento adequado. O que a gente observa são as fundações aparecendo, os investimentos privados sempre cada vez maiores, vamos chamar as empresas de filantropia ou de utilidade pública se unindo populações para desenvolver hospitais de câncer, para desenvolver hospitais pediátricos, para desenvolver atendimentos a grupos específicos como osteomizados, como portadores de intolerância à lactose, como portadores de doença celíaca, mas são grupos individualizados, você não vê um programa público de governo ou um projeto de longo e de médio prazo de governo de, no ano de 2016, em outubro, os portadores de doença celíaca vão ter esse tratamento, vão ter a disponibilidade desse dinheiro, vai ser colocada a verba para isso, vai ser colocada a verba para aquilo. Isso não existe no Brasil, não há um planejamento. O país vive um momento de corrupção, um descrédito na classe política enorme, muito grande, e que as pessoas têm dificuldade em aceitar. E aí, com isso, quem acaba sofrendo é a própria população, né? Mas se a gente começar a entrar dentro dessa área, eu falo para ti, vamos falar 10 horas, 20 horas, 30 horas, 40 horas, e vamos ficar discutindo muita coisa, o inerte, aquele que não é produtivo, né? Seria diferente, o ideal seria nós chegarmos aqui e dizer, nós temos uma política de governo para infraestrutura no país, tem financiamento liberado para construir unidade básica de saúde. Cascavel precisa quanto? Cascavel precisa 70 unidades básicas de saúde. Quantas tem? Tem 25. Quantas estão com 10 anos? Tem 15 com 10 anos. Então, o ideal era nós estarmos discutindo isso. A infraestrutura vai ser 7 por ano, vão reformar 7 por ano, vão construir um hospital em cada zona, cada região da cidade, vão construir uma unidade de pronto atendimento para atender urgência e emergência, vai ter programa público para acabar com o alcoolismo em direção, com diminuição de acidente de trânsito, de atropelamento, de idoso. Vamos ter programa para falar sobre prevenção de acidentes domésticos com os idosos, fratura de colo e fêmur, ou com crianças.
Hoje mesmo, a gente tem dentro do hospital, tem 2 crianças com aspiração de corpo estranho, um em pulmão e outro em estômago. Quer dizer, falta informação. E aí vem o grande problema nosso, que é educacional, né? O problema educacional é mais grave, as escolas hoje estão assumindo o papel da família. Errado praticar educação dentro da escola. Não que ela não possa, mas a escola tem outra função, né? A escola tem que ensinar, né? Não tem que educar. A educação é um complemento. Então, na minha ótica, eu vejo que o momento do Brasil é um momento muito difícil. Esperamos que essa Lava Jato que veio de uma forma espetacular seja um período de transformação e esperamos que os nossos políticos se transformem. Porque se eles não tiverem essa consciência, nós mesmos, dentro do dia a dia, não vamos conseguir mudar o país em curto espaço de tempo. Para quê? Porque daí aí vem a pesquisa, aí vem ensino, aí vem toda aquela estrutura de ponta, porque o país precisa, né? A indignação maior é a corrupção e a falta de recurso para você ter, às vezes, medicamentos básicos. Vamos lembrar para você assim, uma indignação. Então, se acaba um governo de um prefeito e você começa um governo de outro prefeito, aquele que acabou, deixa acabar o remédio. Isso é indignação. Deixa acabar. E o crônico, doente crônico que precisa. Absurdo. Essa é uma coisa que mexe por dentro. E mexe com o próximo, mexe com a coletividade, porque dentro de uma cidade como Cascavel você tem aí 60, 70 mil pessoas que necessitam de medicamentos de forma crônica. Então, é uma população de 300 mil pessoas. Isso deixa você indignado. Essa é uma das coisas. Mas tem mais, tem várias coisas, né? A gente fica indignado quando você vê um desvio de recursos da ordem aí, aproximadamente de 20 bilhões e um orçamento da saúde aí beirando os 40 para atender o Brasil inteiro e não consegue atender 200 bilhões. Deixa indignado. Emocionar. Emocionar é assim, o nascimento de um filho da gente deixa a gente emocionado. Um bom filme. Eu gosto de ser emocionado por um bom filme, principalmente um drama, e gosto de assistir dramas. Vejo também que a perda de colegas e amigos, aqueles que são poucos, deixam a gente bastante emocionado. Dizer para ti que não se emociona com a perda do irmão, como eu tive, o sentimento do meu pai e da minha mãe também, isso fez com que me emocionasse, me deixasse emocionado. Mas tem por outro lado as alegrias, né? A alegria de você poder pilotar um avião, de você poder dirigir um carro, de você poder estar vivo, poder estar praticando esportes, poder estar indo para o hospital trabalhar. Essa é uma emoção diária e toda segunda-feira ela se renova e às vezes começa em baixa e você vai transformando a semana, sendo positivo, buscando um aperfeiçoamento, buscando o melhor para quem trabalha contigo, para quem está no teu lado. E essa é a diferença. Saudade. Saudade do tempo de escola, essa da faculdade, essa é muito grande. Dizer que a gente viveu bem nessa época, era muito feliz, as responsabilidades eram menores e era só com estudo. Então é uma saudade, essa é grande. Para os novos médicos eu tenho falado bastante, que são 3 coisas assim que estão dentro do nosso chamado Código de Ética Médica e que eles devem evitar ao extremo. É a imprudência, a imperícia e a negligência. Então, você ser médico e ser negligente, por pior que seja, é absurdo. Você ser médico sendo imperito, não tendo conhecimento técnico, não estudando, não buscando saber o que precisa ser, é gravíssimo, né? E aí você ser imprudente dentro daquilo que você faz, né? O meu limite, eu fui formado para ser um médico, um programa de saúde da família. Não vou querer fazer uma plástica, não vou querer fazer
uma aplicação de ácido retinóico, eu não vou querer fazer sem ter o devido conhecimento técnico. Então, para eles eu digo assim, é muito melhor, muito, mas muito mesmo, você seguir os parâmetros da ética na normalidade. Façam trabalhos multiprofissionais e é isso que eu procuro ensinar dentro da própria sala de aula, com a simulação, com metodologias ativas, buscando mostrar para eles, ó, o caminho certo é esse. Sempre lembrando o seguinte, existe uma sociedade que está em volta de você e você faz parte. O médico é parte integrante dessa sociedade, como médico, como advogado, como padre, como contador, e ele é uma pessoa que tem que se dar o respeito de ser o cara mais sério, o cara mais íntegro, o cara mais ético, para ele poder cobrar da sociedade as falhas que essa sociedade possa vir a trazer.